versículo de número 9 e depois o versículo de número 18. Então, Salmo 71, verso 9 e depois o 18. Aquele que encontrou, diga graças a Deus. Eu quero dar um bem-vindo a todos, que Deus abençoe. Hoje estamos aí com o irmão Josmar, com a esposa e as filhinhas, Deus abençoe. Graças a Deus. Salmo 71, irmãos, verso de número 8. Está escrito, versículo 9, irmãos, desculpe, Salmo 71, versículo 9. Não me rejeites na velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Verso 18 agora. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Vou tentar falar um pouquinho sobre velhice aqui hoje, irmãos. A velhice que, veja que até o salmista, esse salmo aqui é o Salmo 71, Salmo de Davi. Você vê Davi velho aqui, no caso, preocupado com o abandono, né? Nós temos sociedades que elas realmente abandonam os idosos, né? O Brasil, digamos assim, não é um país tão ruim para as pessoas idosas, mas também não é tão bom, né? Segundo o que tenho aprendido e lido e visto aí na mídia, os melhores países para cuidar dos seus idosos, que têm mais respeito e honram, é a China, a Coreia do Sul e o Japão. Então, são 3 países que eles, não é que a vida do idoso lá é melhor, né? A melhor localidade para o idoso viver, segundo o que via, na Suécia. O melhor lugar para pessoas de 60 anos viver, financeiramente falando. Mas em matéria de respeito e honra aos velhos, é esses aí, Japão, Coreia do Sul e China, né? E é engraçado, irmão, que o que predomina lá não é o cristianismo, né? Geralmente o país cristão é que deveria estar no topo daqueles que melhor cuidam dos seus velhos. Porque a Bíblia Sagrada, ela ensina a gente a cuidar dos velhos. E para muitas pessoas o velho é apenas um estorvo e uma despesa a mais, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, vai precisando de uma comida diferente, já não é mais aquele hábito alimentar que uma pessoa nova tem. A pessoa velha, ela já vai mudando muita coisa, até por questões de saúde, começa a ter declínio nas vitaminas, e aí tem que procurar alguma coisinha que possa prover aquela falta de vitamina. Então, você comprar para um velho comer não é a mesma coisa que comprar para uma pessoa nova comer. A pessoa jovem, ele come o que vem pela frente. Já o idoso, ele tem que ver bem o que ele vai comer, porque ele precisa restituir as vitaminas que eles vão perdendo, né? Então, já dá uma despesa a mais. A pessoa fica velha, irmãos, ele já precisa de medicamentos, tipo dores, coluna, pressão arterial e outras coisas que acontecem com a pessoa que vai envelhecendo. Necessita de mais cuidado médico, necessita de mais medicamentos. A pessoa nova, ele passa a maior parte da vida dele sem tomar um comprimido. A pessoa velha, não. Eu acredito aqui que muitos idosos que estão aqui nessa noite fazem uso de remédio contínuo. Se você não tomar aquele comprimidinho, tua pressão vai lá para cima. Se você não tomar aquele comprimidinho, você não faz xixi. Tem gente que até para urinar precisa de um comprimido. Para manter a pressão equilibrada, precisa de um comprimido, né? Então, a pessoa idosa é bem complicado. E aqui nós vemos o Davi, um cara corajoso como esse homem foi, matou leão, matou urso, enfrentou gigantes, derrotou muitas nações ali ao redor de Israel, teve grandes conquistas. Mas agora Davi, ele está se deparando com a velhice. E aí, meus amigos, ele se apega com Deus.
Acho lindo aqui o versículo de número 10, né? Versículo 9. Não rejeites a minha velhice quando me faltarem as forças. Inclusive teve um episódio, irmão, que Davi quase morreu na mão de um gigante, chamado Isbi-Benob. Davi já não estava mais com aquela agilidade, com aquela força. Davi estava na guerra e quase que Davi morreu pela mão desse gigante. Só não morreu porque o filho de Zeruia defendeu Davi e matou o gigante. Davi já não conseguia matar o gigante como ele matava na juventude. A gente vai perdendo as forças, irmão, perde o equilíbrio, né? Você já não consegue andar com tanta agilidade como andava, já começa a ter receio de quedas e às vezes até cai. Cai no banheiro, cai na sala, cai na rua, torce o tornozelo, quebra pé, quebra braço. Olha, irmãos, a velhice realmente ela precisa de muitos cuidados, né? Então, por isso que Davi diz: Senhor, não me abandones na minha velhice. E eu digo aos irmãos aqui nesta noite que o único, tomara que mais pessoas não nos abandonem, mas pode acontecer de um filho abandonar, pode acontecer de muitas pessoas da família te abandonarem. Agora Deus em Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a velhice, irmãos. A minha geração, ela não respeitava muito os velhos, não. Hoje a gente olha para os jovens, a gente diz, no meu tempo, não, no nosso tempo a gente era bem rebelde também. Ninguém aqui era santinho de berço. A minha geração, eu vi muitos amigos maltratar pai, maltratar mãe. Eu vi muitos amigos xingar pessoas de idade, chamar de velho, de velha, disso, daquilo. Então a minha geração, ela já não foi uma geração muito boa para os idosos. E a geração atual, ela está sendo pior ainda. Então cada dia os idosos e a cada geração que vem, ela se torna mais difícil, menos respeito, menos honra para quem é idoso, com exceções. Também não vamos generalizar que ninguém respeita, que ninguém cuida, que também não. Mas a gente sabe, irmão, que a maior porcentagem é de pessoas que não estão nem aí para os idosos, né? Então, tanto que grande parte de pessoas, eles abandonam os idosos e não cuidam, né? E quando tem uma aposentadoria, às vezes o idoso ele tem uma aposentadoria, então, vou cuidar, mas cuida por causa da aposentadoria. Né, com exceções, porque se não tivesse aposentadoria, talvez nem cuidava da pessoa também. Então a gente sabe que existe isso aí. Muitos alegam falta de tempo. Hoje o grande vilão para a gente não cumprir com os nossos deveres é a falta de tempo. A gente diz, não tenho tempo. Só que alguém teve tempo de cuidar de nós. Então a gente tem que aprender o quê? Administrar o tempo. É isso que a nossa geração atual, irmão, ela está se perdendo na administração do tempo. As mesmas 24 horas que o meu pai tinha durante um dia, são as mesmas 24 horas que eu tenho nos dias de hoje. As 24 horas do dia de hoje são as mesmas das 24 horas dos tempos dos meus avós. E se a geração passada, ela teve tempo de trabalhar, de estudar, e de cuidar dos seus idosos, a nossa geração também tem que ter tempo de estudar, de trabalhar e quando chegar a nossa vez, cuidar dos idosos também, meus irmãos. Né? Veja bem, tem um versículo na Bíblia, eu vou usar até, poderia falar o Efésios 6, que é o mesmo versículo, mas vou Deuteronômio 5,16, lá está escrito assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, sim ou não? E para que você vá bem. Então Deus diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. Honrar de que jeito, irmãos? Primeiro, a primeira forma de honrar um pai é sendo um filho obediente. Então esses filhos que não obedecem, eles desonram, né?
E aí Deus diz que quem honra, Deus abençoa. E Deus dá o quê? Uma vida longa. Porque, irmão, nós fomos criados para viver bastante. Só que a nossa vida está tão reduzida, né? Quem conhece a Escritura e sabe que lá no princípio eles viviam 900. Matusalém foi a pessoa que mais viveu. Ele viveu 969 anos, quase 1000 anos. Antes do pecado era para viver eternamente. Aí pecou e a geração que foi ali no início, após a queda de Adão e Eva, eles viviam 700, 800, 900 anos. Aí o pecado foi se multiplicando, a maldade foi crescendo, Deus encurtou o tempo de vida, né? Então houve pessoas como Abraão, que viveu 170 e poucos anos, Moisés, que viveu 120 anos, e pessoas que chegaram na casa dos 110, né? E 120, 130, por aí, mas a vida ela foi sendo reduzida, e hoje, segundo a profecia bíblica de Salmo 90, verso 10, a nossa vida está condicionada a 70 anos, e quem chegar a 80 é enfado e canseira. Então nós temos uma palavra que determina o tempo de nossa vida, 70 a 80 anos, é o que está aqui. Quem passar dos 80 é só canseira, fadiga, né? Começa a falhar a memória, já esquece, já não lembra dos acontecimentos, não lembra o nome das pessoas, o negócio vai embaçando, e até que a morte nos leve. Então a nossa vida é assim, 70 a 80 anos de vida. Está na Bíblia. Sabe quando é que isso foi escrito? Há 3.000 anos atrás. Quem escreveu viveu 120 anos, Moisés. E ele poderia ter vivido 130, 140, 150. Moisés poderia ter vivido 200 anos. Porque quando Deus recolheu, a Bíblia diz que Moisés gozava de perfeita saúde. Então não foi uma doença que matou Moisés. Deus recolheu ele, porque ele foi impedido de entrar na terra prometida, pelo episódio da pedra que dava água. O Senhor mandou Moisés falar com a rocha, e Moisés, em vez de falar com a rocha, ele estava com a cabeça quente, e esse negócio de cabeça quente, irmão, é um problema. Ah, Deus me conhece. É lógico que Deus te conhece. Então não vem querer se esconder atrás de tipo sanguíneo, de cabeça quente, não vem querer se esconder atrás de puxei meu pai, minha mãe, meu pai era assim. Cuidado, cabeça quente às vezes pode te colocar em maus lençóis. Se você está nervoso, eu tenho WhatsApp, irmão, que eu nem respondo na hora. Porque se eu responder na hora com a cabeça quente, eu vou falar besteira. Então às vezes eu vejo a mensagem, é pepino, é batata quente, eu deixo quieto, vou fazer alguma coisa, depois que eu estou com a cabecinha fresca, eu vou lá e respondo. Porque se eu falar ali naquele calor da emoção, eu vou falar besteira. Então a gente tem que procurar ter domínio próprio. E o domínio próprio, para quem não sabe, é um fruto do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo a gente estiver, mais domínio próprio a gente vai ter, meus irmãos. Mais mansidão a gente vai ter. Então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja mansa. É uma igreja que você pode corrigir, pode exortar, pode falar, pode dizer o que quiser. Ela recebe com mansidão. Por quê? Porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Então Moisés, ele poderia ter vivido 200 anos. Mas cabeça quente, chamou Israel e disse: rebeldes, vocês estão murmurando, de onde é que eu vou tirar água para vocês? E começou a questionar e chamar o povo de rebelde e tal. E aí ele pegou a vara e bateu na rocha. Quando ele bateu, quem sabe que Deus cumpre a sua palavra? O homem falha, Deus não. Deus falou que ia dar água, Moisés deu lá uma pancada na rocha. A Bíblia diz na 1 Coríntios 10:5 que a rocha quem era? Jesus. E ele já tinha sido ferido em Mara. A primeira vez que deu água foi ferida, né? Mas agora não era para ferir, era só para falar. Mas ele feriu a segunda vez. E aí quando chegou lá, depois que todo mundo bebeu, ficou saciado, levaram uma aguinha para tomar um banho, fazer um ranguinho, Deus chamou Moisés e disse: olha Moisés, você não me glorificou diante dos filhos de Israel.
por causa dessa tua atitude, tu verás a terra com os teus olhos, mas lá tu não vai entrar. E olha que Moisés era amigo de Deus, irmão. Quem lembra que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara? Tu imagina um cara que nem eu, irmão, que nem você. Deus já falou contigo cara a cara? Não, presta atenção. Se coloca na posição de servo. Se Deus não poupou Moisés, e eu vou mais longe, se Deus não poupou os anjos, né? Não é verdade, meus irmãos? Vai poupar nós? Então, dá uma segurada aí, ameniza, minimiza, faz o que você quiser, mas acalma os teus nervos, não fale pelos cotovelos e não levante a tua voz de qualquer maneira. Ouça a voz do Espírito Santo que fala conosco aqui nessa noite. Aí quando chegou lá na divisa da terra prometida, Deus mandou Moisés subir no Monte Nebo, ele subiu lá no pico do monte. Deus disse, olha a terra. Aí ele olhou lá de cima, irmão, ele viu tudo. Gostou, Moisés? Bonito, Senhor. Só que tu não vai entrar lá. Ah, Senhor, tem misericórdia. Não, eu falei, irmão, Deus não é garoto de recado, menino que muda de ideia. Irmão, Deus não sofre de transtorno bipolar. Você pode ter os teus bipolar aí que muda de ideia e de projeto toda hora. Deus não. Se Deus falou, está falado. Amém, meus irmãos? Olhou lá, Moisés viu tudo isso. Agora chegou a tua vez de partir. E Deus recolheu Moisés. Aí até o diabo foi lá. Quem lembra que o diabo foi lá tentar pegar o corpo dele? O que Satanás queria com o corpo de Moisés? O que vocês acham? Será que ele queria levar aí para alguma faculdade para estudar anatomia humana? Mostrar como é que funciona o homem por dentro? O diabo queria o corpo de Moisés para fazer do corpo de Moisés um objeto de adoração, de idolatria. Então é isso que Satanás queria. Mas a Bíblia diz que quando o diabo foi tocar no corpo de Moisés, quem apareceu lá? O arcanjo Miguel. E aí Miguel disse, nananina, não, aqui não. O Senhor te repreenda, Satanás. E o Senhor, através de Miguel, a autoridade é de Deus, através de Miguel, repreendeu ao diabo para que não tocasse no corpo de Moisés. Irmãos, eu creio em um Deus que cuida da nossa vida, meus irmãos. Eu creio em um Deus que nos protege, pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, meus irmãos. Quem crê que o Senhor guarda e livra, diga glória a Deus. Então, ali Moisés morreu, partiu, poderia ter vivido mais, poderia ter tido o privilégio de entrar em Canaã, não teve, né? Por causa do povo que murmurava muito, né? Então, esse negócio de murmuração é antigo, irmão. É antigo. Quem é pai aqui? Quem é pai? Quem tem filhos? Não precisa levantar a mão, mas você nunca foi confrontado pela família? Mas o pai, o filho às vezes quer confrontar e ensinar você como você tem que dirigir a tua casa. Se dentro de uma casa com meia dúzia de pessoas, tu é confrontado por filhos e às vezes pela esposa e vice-versa pelo marido, imagine um pastor, um líder de empresa, aí, de grupo, de empresa. Irmão, sempre haverá aqueles que vão nos confrontar. Tem aqueles que são mais ousados, que batem de frente, e tem aqueles que são mais acovardados, que murmuram por trás, né? O bom não é vir peitar e nem por trás. O bom é orar, irmão, por aqueles que estão fazendo alguma coisa na obra de Deus, né? Porque, eu falo na cara. Pois é, mas será que tu aguenta ouvir na cara também? Tem pessoa que diz, eu sou muito sincero, mas e quando alguém for muito sincero contigo, tu aguenta? É uma coisa a se pensar. Porque tem pessoa que esbanja sinceridade para os outros, mas quando é para ele, já quer brigar, já quer sair da igreja, já quer pegar um pedaço de pau. Meu amigo e minha amiga, você que é muito sincero, você tem que também ser uma pessoa que aguenta a sinceridade. Eu como pastor não falo tudo o que penso. Eu como pai não falo tudo o que penso. Se eu for falar tudo o que penso, na hora eu sou capaz de matar a fé de um filho meu.
Então, às vezes eu me calo diante da atitude de um filho, né, porque sou pai. Às vezes me calo diante da atitude de um crente, porque se eu for falar o que eu penso, eu vou estragar a vida do cara para sempre. Então, eu prefiro orar, dar uma relaxada, uma acalmada, e numa hora mais apropriada, eu chego com um jeitinho. Porque é assim que a gente tem que proceder com as pessoas. Amém, meus irmãos? Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui em Levítico 19, versículo 32. Eu estou com a Bíblia atualizada aqui, irmãos. A minha tradução é revista e corrigida, até deixei ela no púlpito e peguei essa ousadinha minha aqui, que é atualizada. Levítico 19, 32. Olha o que diz aqui, ó. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó, minha tradução atualizada, ó. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Fique em pé na presença dos idosos. Respeito. Às vezes chega uma pessoa de idade na casa da gente, a gente está lá com o celular, chega o idoso, boa tarde, boa tarde. Você tem que aprender a ficar de pé na frente de uma pessoa de idade, respeitar, reverenciar, honrar. Às vezes a pessoa é tão novinha, está no ônibus, irmão, né? E chega uma pessoa de idade, o infeliz não é capaz de levantar da poltrona e dizer, por favor, se assente. Parece que está mais cansado do que a pessoa de idade, que trabalhou a vida toda, que já teve tantas frustrações na vida, porque, irmão, a vida, ela nos traz não somente alegrias. Tu, quando olha uma cabeça branca dessa aí, não pensa que o cara viveu a vida no mar de rosas, que teve muita tribulação, muita luta, muita aflição, muita angústia, muita prova. Então, se colocar diante de um idoso para cumprimentar, para dar uma boa tarde, uma paz do Senhor, ceder um lugar numa poltrona de ônibus, ou até mesmo numa fila de espera. Hoje ainda tem essas filas especiais e preferenciais para os idosos, facilita a vida dos idosos. Graças a Deus que até o governo tem feito coisas boas pelos velhos, né? Estacionamento para idoso garantido, uma maravilha. Passagem gratuita para quem tem acima de 60 anos. Você pode pegar um ônibus, viajar para outro estado, outra cidade, gratuitamente, né? E tudo mais. Então, hoje, até existem algumas causas sociais em favor dos idosos. Mas, irmão, o que o idoso mais precisa ainda é ser respeitado, é ser honrado. Então veja que o Senhor diz que devemos nos colocar de pé diante do idoso, porque fazendo isso nós estamos glorificando quem? Deus. Então coloca isso no teu coração. Cada vez que você honra uma pessoa de idade, você está glorificando a Deus, né? Então, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, a vizinha lá, a Dona Maria, que às vezes é chatinha e tudo lá, você tem o teu filho lá, daqui a pouco dá uma bicuda na bola, cai lá no quintal da Dona Maria, ela já vai e xinga e fica braba, e você não tem o direito de xingar a mulher, não. Igual vejo aí na internet, às vezes o idoso reclama de barulho, alguém, cala a boca, velho, vai dormir, seu enjoado. Cadê o respeito, meus irmãos? É uma falta de respeito. Né? Então Deus quer que o idoso seja respeitado. Esse é o propósito. Irmão, todo mundo, se não morrer antes, vai envelhecer. Amém? Já escutou aquela... meu Deus, como é que fala? Quando a gente faz uma pergunta assim para a pessoa descobrir a resposta, tem um nome específico. Já escutou aquela charada? Charada, né? O que de manhã anda de 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3. Não. De manhã anda com 4 pernas, à tarde com 2, à noite com 3. É o homem. Ele nasce, ele engatinha. Depois, quando ele cresce, ele anda com 2 pernas, e quando envelhece, ele anda com 3. Aqui mais a bengalinha. Muitos aqui já usam, muitos ainda vão usar se envelhecer. Então, por mais forte que você seja, por mais resistente e cheio de vigor que você seja, se você não tiver alguma fatalidade no transcurso da tua vida, tu vai envelhecer. E aí, meu amigo,
você vai sentir na pele o que é ser uma pessoa de idade e desrespeitado. Você vai sentir como nós vamos sentir isso na nossa vida se a gente, né, não ficar pelo caminho aí. Porque tem gente que não vai nem envelhecer, né? No meio do caminho aí, volta e meia tem um de 15, 16, 17, 18, de 20 indo embora. Né? Pessoa com 30 anos. Agora aqui em Apiúna, um caminhoneiro bêbado matou a mãe, a filha e a neta. O cara bêbado no caminhão, olha que irresponsabilidade, né? Bebe, vai dirigir, acabou destruindo a vida de uma família. Então, aqueles que não tiver no seu caminho alguma fatalidade, alguma tragédia, vão envelhecer e vão precisar de cuidados especiais. E você vai lembrar, talvez até do que eu estou falando aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? 1 de Timóteo 5. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Glória a Deus. Isso aqui Paulo está falando ao Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 1, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Quem sabe que o Timóteo ele era um cooperador da igreja? Tem pessoa que acha, eu sou pastor e eu falo como eu quero. Não. Não é assim. Né? Então, 1 Timóteo 5, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Eu sou pastor. Você é um homem ou uma mulher de idade. Você fez alguma coisa errada. Eu não vou te repreender como qualquer outra pessoa. Paulo diz que a gente tem que se dirigir ao idoso como a gente estivesse se dirigindo ao pai da gente. Tá certo, meus irmãos? Diz aqui, trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mãe e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Olha, Timóteo, é o seguinte, você está aí na frente do trabalho, o idoso você não repreende assim de forma áspera, você trata o idoso como se fosse teu pai. As mulheres idosas você trata como se fosse a tua mãe. Os jovens como se fossem teus irmãos. E as jovens, as femininas, como se fosse tua irmã, com toda a pureza. Então, o conselho de Deus é esse, né? Cada um no seu quadradinho, viu, meus irmãos? Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? A gente vê, às vezes, policial, que o idoso comete uma infração, e em vez do policial chegar, eu já vi, em vez de chegar lá e dizer, boa tarde, senhor, já chega, né, xingando a pessoa idosa, sem respeito nenhum pela idade que aquela pessoa tem, às vezes servia para ser pai, avô dele, e ele não respeita. Não é porque o cara veste uma farda que ele pode desrespeitar o velho. Ele até pode, de repente, ter amparado aí, né, pelo regulamento da entidade deles, só que perante Deus é pecado. Ninguém pode abusar de autoridade. Tem gente que abusa de autoridade. Tem pastores que abusam da autoridade que tem policiais que abusam, juízes que abusam, muitas pessoas que têm autoridade que abusam do poder que têm e não respeitam ninguém, principalmente as pessoas de idade. Então isso perante Deus é pecado. Tá certo, meus irmãos? Provérbio 20, 29. Todos digam graças a Deus. Provérbios 20, versículo 29. Veja o que diz aqui, Eu sei que a maioria conhece, né? Provérbios 20, versículo 29. A glória dos jovens, ou a beleza dos jovens é o quê? A sua força. A beleza do moço é a sua força, né? Agora diz aqui, o mesmo versículo ainda, que a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Quem é que tem cabelos brancos na Bíblia? E quem é que tem cabelo branco na igreja? Pastor, não vejo a hora de dar um trato nesse cabelo. Pois é, esse cabelo branco que tu acha feio, perante Deus é bonito. Que contradição. Aliás, o nosso melhor, o nosso gosto, ele vai muito de frente com o melhor e com o gosto que Deus tem, o melhor de Deus, não é o nosso melhor e não é o nosso gosto.
Então, é igual o pai da gente, irmão, o pai da carne da gente. Muitas vezes a gente desrespeitava o pai, por quê? A gente dizia que o pai não sabia, que nós tínhamos nossos gostos e tal, e peitava o pai. E assim a gente peita Deus. Tipo, diz aqui que a beleza do moço é a força e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Aí tu te olha no espelho e diz assim, o diabo diz, né? Tu está que nem uma bruxa, né? Todo mundo está olhando o teu cabelo lá na igreja e falando. E aí a pessoa não aceita os sinais da velhice, né? Claro que tem coisas, a gente vai ficando velho, tipo, meu cabelo é muito fino, muito fino. E agora que eu fiquei velho, ele ficou fino e ralo. Então, eu nunca pensei, hoje eu tomo banho e me visto, pego um pente, penteio e depois o que eu pego? Rapaz, pego Carina e ó, para segurar os fios, os poucos fios que tem. Se eu não segurar os fios através do Carina ali, que é o fixador do cabelo, eu chego aqui na igreja tudo assim, espetado. Então, vê que nunca usei na minha mocidade, nunca precisou. Então, tu vai envelhecendo, tu precisa de um cremezinho para dar uma aliviada na pele que está muito seca, ressequida, né? Você vai usando um cremezinho no cabelo para amenizar a perda dos cabelos, o volume que não existe mais. Então, isso não é pecado. Você fazer uma coisa assim, isso não é pecado. Você não vai precisar chegar aqui todo descabelado e tal. Não, estou velho. Então, tudo que você puder fazer dentro de uma normalidade para amenizar, para você se sentir melhor, porque a pessoa tem que gostar dele mesmo. Você não vai poder se olhar no espelho e dizer, meu Deus, eu não me gosto, eu estou muito feia, muito feio, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Não é bom, você tem que se olhar e se gostar. Só que a velhice, irmão, é uma coisa que é da natureza humana, meus irmãos. Todos nós vamos envelhecer. Quem lembra da sua mãe em idade avançada? Fala para mim, de coração, quem achava sua mãe feia? Quem é que achava sua avó feia? Alguém aqui acha, minha avó é feia, pastor, aquela velha. Alguém achava a avó feia? Quem achava sua avó uma gracinha? Porque são fases, a vida é feita de ciclos. Teve uma fase na minha vida que eu era jovem, né? Agora eu entrei para a velhice, passei dos 60, eu estou na fase da velhice. Então, a gente tem que aceitar, né? Eu não vou querer, com mais de 60 anos, querer parecer um garoto de 20 anos, me vestir como um garoto de 20 anos, querer fazer o que um guri de 20 anos faz. Eu tive a minha mocidade e vivi ela, agora eu vou viver minha velhice. Então houve um tempo que eu não precisava de fixador no cabelo, houve um tempo que eu não precisava de muita coisa que eu uso hoje. Mas eu tenho que encarar a minha velhice e aceitar como normal, perda de cabelo, sinais de velhice, ruga, pé de pato, essas coisas de galinha, essas coisas que a gente vai tendo, isso é normal, meus irmãos. Fazem parte. Quem sabe, irmão, que cada ruga, isso são marcas das expressões que a gente teve. Cada marquinha dessa é uma expressão. Você ria muito, ficou a marca da expressão do teu riso. Você chorava, cada marquinha, cada ruga é uma expressão que você teve durante a tua vida. Ali quando o filho nasceu que você riu, ali quando o ente querido teu faleceu que você chorou muito. Então marcas de expressões são as marcas que a vida colocou em nós. E essas marcas de expressões, elas não são motivo de vergonha, mas são motivo de alegria e de saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado, meus irmãos. Então não tenha vergonha da tua aparência. Para que ter vergonha, né? São sinais de que você viveu. Amém, meus irmãos? Hoje a gente quase não vê isso, né? Mas tipo, a minha geração ainda pegou essa fase de tipo, olhar para o velho assim, esse cara sabe tudo. Hoje, o que a gente faz, né? No tempo de piá meu, minha mãe, minha avó, socorrer a gente com chá. O que é bom para isso? Ah, toma esse chá, toma aquele e tal. Elas eram uma enciclopédia, né? Estava com sarampo, chá de sabugueiro, quem lembra? Hoje o cara está com sarampo e vai para a farmácia. Vai para a farmácia. Está com cachumba? Farmácia. Está com ataque de lombriga? Farmácia. Tudo é farmácia, né?
Está sentindo um problema? Google. O que é dor no umbigo? O que é dor na barriga? O que é bom para dor na barriga? Vai para o Google. No nosso tempo, irmão, o Google nosso era a avó da gente. O Google nosso eram as nossas mães. Atacava sarampo, atacava cachumba, lombriga atacava. Rapaz do céu, a minha geração era lombriga pela boca, lombriga pelas orelhas. Quem chegou a ver isso? Rapaz, meu Deus, dava ataque de bicho, chamou, corre lá, vai, corta o hortelã e traz o hortelã em pica, faz o chá. As nossas mães eram o Google da nossa época. Então a gente tinha respeito pelos velhos, né? E aí, vô, será que chove hoje? O vô olhava, não, hoje não chove. Conhecia. Hoje, se eu quero saber se vai chover, vou no Google. Clima para Joinville amanhã. O Google me diz. E a gente vai achando que não precisa mais da sabedoria dos velhos. Você ganhou teu filho, você vai no Google, como cuidar de um bebê, aí você aprende com o Google. Você vai lá no YouTube, tem uma mãe que está ensinando como tratar do bebezinho. Você que foi mãe de primeira viagem, nos nossos tempos, quem ensinava era a mãe e era a avó. Então essas pessoas eram respeitadas como pessoas que tinham sabedoria. Eram analfabetas, não sabiam escrever, mas tinham a sabedoria que adquiriram ao longo da vida, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quanto chá que essas mulheres sabiam, né? Tem um parente meu que foi comer um baiacu. Vocês não sabem que baiacu é um peixe que dá para comer. Mas se estourar o fel, o cara morre. Se comer a carne, está envenenada. E aí um parente meu comeu um baiacu lá, rapaz do céu. O baiacu, ele passou o dia todo no sol, solzão em cima, pescando. Comeu o baiacu lá pelas tantas, e era de noite ainda. Começou, irmão, lá no linguado, irmão, isso nos anos 70, e lá vai pedrar. Pensa, irmão, que matagueira aquilo lá, irmão. Se tu saía às 7 horas da noite para fora de casa, o maruim te carregava. Meus tios moravam lá, eu ia visitar, ia pescar com eles, né? Quando era 6 horas, a prefeitura passava lá com um caminhão-pipa, jogando veneno na beira da estrada para matar o maruim. Tu saía ali para a rua de noite, os maruins te carregavam de tanto que tinha. Barata na casa, irmão do céu. Pensa barata, irmão. Sangue de Jesus tem poder. E aí ele comeu o baiacu, irmão, lá pelas 9 e pouco da noite. Ai, e estava quase batendo a bota. A minha tia foi lá, catou lá um barro que tinha lá, arrancou na enxada, fez um chá com barro, deu para o cara tomar. O cara tomou, livrou o cara da morte sem precisar ir para o hospital. Até porque nem tinha como chegar no hospital. Então, irmão, essas pessoas, elas eram respeitadas e elas eram consultadas em muitas situações e elas sabiam o que fazer, irmão, sabia como agir na hora certa. Amém? Até lembra de afogamento, as nossas avós desafogando as nossas crianças? Hoje a gente aprende com o Google, né? Segura aqui, aperta ali, né? As nossas avós davam jeito, nem que fosse no São Brás, né? Soco nas costas, aperto daqui e tudo mais. Então, meus irmãos, a gente tem que respeitar e saber que essas pessoas idosas, eles têm uma bagagem de vida grande. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender, diga glória a Deus. Pastor, eu envelheci, não sirvo para mais nada. Mentira, irmão. Vamos ver aqui no Salmo 92. Salmo 92, para você que está velho e diz que não serve mais. Salmo 92. Glória a Deus. Versículo de número... Salmo 92, versículo de número 13. Vamos ler o 13 até o 15. Salmo 92, 13 até o 15. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14. Na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, viçosos e florescentes, né? Então, darão fruto e vão ser viçosos e florescentes. Então, aí vem o Satanás e diz, tu está muito velho, tu não serve para mais nada.
E aí você aceita essa sugestão do diabo, que tu não serve para mais nada, aí tu já começa a dizer assim, Deus, me leva que eu estou estorvando aqui, já estou fazendo um serão nessa terra. Meu amigo, aquele que serve a Deus, ainda na velhice dará fruto. Meu irmão, você pode fazer muita coisa pela obra de Deus e pela sociedade e pela tua família. Deus ainda usa as pessoas idosas, meus irmãos. Quem lembra do profeta Aías, cego pela velhice, usado por Deus? Quem lembra de Simeão e Ana no templo em Jerusalém? Quem lembra do sacerdote Zacarias? Todos velhos. Com quantos anos Deus chamou Moisés? 80. Alguém aqui tem mais de 80? Quem tem 80 aqui? A senhora tem 80 já, irmã? 84. Então, 4 anos antes, quando a senhora fez os 80, Moisés fez 80, cantaram parabéns para ele, e aí Deus chama ele com 80 anos e manda ele para o Egito para libertar uma nação do Egito, que era Israel. E o Moisés não quer ir, porque ele se acha o pior dos piores. Ah, eu não vou, Senhor, porque minha boca é pesada, eu não sei o que falar. Vão perguntar quem é que me enviou, eles não vão acreditar em nada do que eu falar. E não quis ir. Aí Deus teve que convencer Moisés a ir. E Moisés foi, irmãos. E talvez até o faraó desprezou a idade de Moisés. Talvez o faraó possa ter pensado, o que um velho desse aí vai me trazer perigo? Isso aí não traz perigo para ninguém, já está com o pé na cova. Mas Deus era com Moisés aos seus 80 anos, irmãos. Aleluia! Irmão, não é a idade que vai impedir Deus de usar alguém, meus irmãos. Mesmo ainda na velhice, darão seus frutos. Amém? Quem crê que ainda vai dar fruto para Deus, diga glória a Deus. Então Deus abençoe, meus irmãos. Vamos se alegrar pela vida. Não vamos reclamar de estar velho, né? Haverá muitos arrependimentos. Muitos. Ah, por que eu não fiz mais? Por que eu não fui lá mais? Por que eu não fui melhor? Por que eu não amei mais? Por que eu... Vai ter muito arrependimento na vida da gente. Vai ter muito arrependimento. Então, vamos tentar fazer tudo que estiver ao nosso alcance, né? Inclusive, Eclesiastes 9:10, né? Não é ali que fala, Eclesiastes 9:10? Fazer tudo que estiver ao alcance segundo a força, né? Porque a força de um guri de 20 não é a força de um homem de 60. Então, quer dizer, eu vou continuar trabalhando, não vou conseguir fazer o que eu fazia aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, mas eu ainda vou fazer alguma coisa que Deus colocar na minha mão. Amém, meus irmãos? Então, a pessoa se torna um vô, uma avó tão bacana, né, irmão? Quem é que já é vô e vó aí? Né? Quem é que busca os netos na escola às vezes? Levante a mão. Cadê os vô aí que busca neto na escola? Não tem nenhum ainda? A irmã lá busca. Gostoso, né? Você chega lá na escola, pegar o teu netinho, tua netinha, e eles vão todo alegrinho com a gente. É o meu avô e minha avó, e papapi, que bênção. Então, olha que coisa boa. Tu acha que isso aí não é um serviço digno? Buscar um neto na escola, dar uma força para a filha, para o genro ou para o filho lá? Não, deixa meu filho que eu pego lá ele. Vai lá e busca. Isso é bênção de Deus, meus irmãos, né? Eu tive padrasto, o meu padrasto buscava minhas filhas na escola quase todo dia. Gostava. Eu tive um padrasto bom, meus irmãos, bom. Meu padrasto, ele ajudava a fazer, ele cozinhava bem, porque ele trabalhou em restaurante, fazia cada comida assim de cair o queixo, pratos especiais. Ele fazia aqueles pratos de comida gostoso, levava aquela renca de menina lá, colocava na mesa, eram 5, depois ficou 4, que foram casando, e 3, mas colocava lá na mesa e dava comida, e elas gostavam do vô, e não era vô de sangue, era um padrasto, mas foi, acho que melhor se fosse de sangue. Né? Foi uma bênção. As minhas filhas tiveram uma infância boa ao lado do vô, da avó, do pai, da mãe.
elas não têm razão para ter complexo de inferioridade, frustração, elas não têm nada assim, pastor, mas eu tenho um trauma da minha infância. Trauma? Foram muito bem tratadas e muito bem amadas, irmãos. Só vai ficar para elas, depois que o pai e a mãe partir, a saudade, como ficou a saudade do avô e da avó, só vai restar para elas a saudade do pai e da mãe, porque receberam o tratamento com muito amor e zelo por elas, meus irmãos. O que a gente podia fazer, a gente fez e ainda faz. Então é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente sirva enquanto puder, meus irmãos. Amém? Bate uma salva de palmas para Jesus. Isso. Palmas bem forte para Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para nós fazer a parte das ofertas? Glória a Deus. Pegue a sua oferta. Você que trouxe o teu dízimo. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. É o Caleb do Valdinei, não? É. Bom, o Caleb, ele caiu, o filho do pastor Valdinei, e o Caleb caiu, bateu com a cabeça, e está no pé ali com um pouco de falta de ar. Vamos orar pelo Caleb, irmãos, para Deus dar o livramento para ele, né? Então, pai é isso, né? Sempre tem que estar socorrendo, esquentando. É uma bênção, mas faz parte, né? Quem vai apresentar o dízimo, vem para frente, os irmãos dizimistas, venham para frente, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos agora as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, pedindo ao Senhor que as receba e que abençoe a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, que a bênção da saúde e da prosperidade seja derramada sobre a vida da tua igreja. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Põe na salva, senta um pouquinho, queridos. Eu já vou passar para outras partes, só antes vamos fazer a coleta em nome de Jesus, né? Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar. Mas para andar nas ruas de ouro com Jesus, é preciso viver em santa luz, todo pecado abandonar, toda ilusão deixar. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar. E lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, lá na Nova Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro. Oh glória! Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero